Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para discutir o potencial do turismo no estado do Espírito Santo, o que falta ainda para a gente deslanchar, quais os desafios. E hoje a gente traz como convidado o Osmar Monteiro da Silva, ele que é analista de eventos no Hotel Senac Ilha do Boi. Seja bem-vindo, Osmar. Obrigado, Ludmila, é um prazer estar aqui hoje. Vamos tentar agregar aí o máximo de informação que tiver alcance para poder agraciar o público aí com a nossa conversa. Então tá certo. E antes da gente falar aí sobre, abordar as nossas perguntas, a gente vai lembrar que esse podcast é patrocinado pelo Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Então vamos começar o nosso bate-papo, Osmar, falando um pouco sobre essa questão de turismo de eventos no Espírito Santo, né? Você que é especializado na área, pode falar um pouquinho sobre o que se transformou nos últimos anos aqui no estado, como que a gente está se desenvolvendo em relação a isso. A gente tem eventos, tanto corporativo quanto de lazer mesmo, musicais. Como que você avalia hoje o estado em relação a isso? Olha, assim, tenho 18 anos entre turismo e eventos aí e a gente acompanha o que tem acontecido, né? Acredito que o turismo de eventos no Espírito Santo ele está cada vez mais forte, se desenvolvendo muito bem e mostrando a capacidade que o Espírito Santo tem dos profissionais, das atrações, quando se fala de eventos artísticos, né? A gente realmente tivemos um grande exemplo agora, há umas semanas atrás, que é o Carnaval de Vitória, né? De fato, o Carnaval do Brasil realmente começa aqui. Eu que já contribuí um pouquinho, né, lá com os bares lá do Sambão do Povo, trabalhando lá, alguns anos atrás, ver a evolução que o Carnaval de Vitória teve, a gente fica muito feliz, né? As vantagens que abre do mercado de trabalho para os profissionais que estão ingressando, né? Porque precisa de uma mão de obra muito grande. Então, o turismo de eventos ele tem se capacitado e se transformado e se reinventado cada vez mais. A gente teve o retorno do Vital, 2022, se não estou enganado, que realmente é um evento nosso, né? É uma micareta nossa mesmo. Já tivemos tantas micaretas no estado do Espírito Santo e o Vital é um exemplo, né? Tem Fortal, Carnatal, algumas micaretas que traz o turista para a cidade. Então, o turismo de evento ele se fortalece com isso. Por quê? Automaticamente, com o turismo de evento, a gente precisa de hospedagem, de restaurantes, de transporte, de guia de turismo. Então, o turismo de evento, ele abraça o Espírito Santo como um todo, né? E quando se fala também do turismo de eventos corporativo, é a mesma versão. Por quê? Quando se traz um evento corporativo de uma empresa de São Paulo, por exemplo, também precisa da hospedagem, do transporte, do restaurante, e tudo isso agrega valor para o estado. É toda uma cadeia que é movimentada aí, né? E aí, com isso, a gente entra em outro assunto, que é a educação profissional, né? Você tem atuação aí, no Hotel Senac Ilha do Boi, que é um grande centro aí de capacitação de profissionais nesse setor relacionado ao turismo, né? Então, você pode falar para a gente aí tanto os cursos técnicos como os cursos profissionalizantes que são oferecidos aí no Hotel Senac Ilha do Boi, e como que as pessoas podem fazer, por exemplo, elas podem acessar o site para ver a oferta de cursos, para se inscreverem, fala um pouquinho aí sobre essa oferta de cursos para a gente. É o nosso querido Hotel Escola, né, do estado do Espírito Santo, né, que a gente tem a felicidade de estar trabalhando lá, está tentando agregar um pouco na vida da sociedade, né, a escola que faz esse trabalho transformador na vida das pessoas lá, né, a gente tem alguns cursos, né, temos
por exemplo, atualmente o técnico em organização de eventos, que é um curso fundamental, né, para o turismo de eventos do estado, e temos o técnico em guia de turismo que está para concluir agora também, né, sair novos profissionais aí para o mercado, profissionais capacitados tecnicamente, que vão ter a oportunidade de apresentar para o turista o que o estado tem de melhor. E além, claro, dos cursos voltados para a gastronomia, né, nós temos o profissionalizante de garçom, de cozinheiro e a turma dos jovens chefes, né, que, se não me engano, encerrou uma turma agora. Acredito que a escola já deve estar se movimentando para abrir novas turmas, que foi um evento sucesso. Eu participei até da última formatura, os jovens fazendo excelentes pratos para a gente, né, apresentando o país e o Espírito Santo através da gastronomia, né, isso nos deixa bastante feliz, né, porque além de o conhecimento, a gente também pode ter uma boa refeição, isso é muito importante para o estado do Espírito Santo, trazer novos profissionais, agregadores, né, para apresentar ao turista o que nós temos de melhor. No site do Senac tem as demandas não só do hotel, tem as demandas também do Senac, né, da nosso regional, que é ali na Avenida Beira-Mar, né, tem todos os cursos, e aí as pessoas podem descobrir o que elas têm identificação, né, e ver o que vai agregar mais na sua vida profissional para estar cursando e aprendendo. Ou seja, sempre há oportunidades, então, no Senac para você aprender uma nova profissão, né. E qual que é, assim, na sua visão, a importância da educação profissional hoje para criar essa mão de obra para trabalhar nos segmentos do turismo, né. A gente de vez em quando vê alguns empresários comentando que: "Ah, falta mão de obra qualificada", e o próprio turista, o visitante que vem para cá, né, ele sente com certeza, se sente melhor quando tem ali a pessoa que recebeu a capacitação para atendê-lo, né, essa é importante em todos os sentidos, né. Com certeza. A capacitação ela é fundamental tanto para o empregador quanto para os alunos que vão ser ingressos no mercado de trabalho, que é com essa ferramenta agregadora que eles vão poder divulgar justamente o que eles aprenderam. E com a técnica, quando você tem a técnica, a prática ela vai vir de uma forma muito mais fácil. Porque quando você entra no mercado sem a técnica, sem o aprendizado, aquela demanda vai ser um pouco mais difícil para você. Porque, por exemplo, até o profissional técnico em organização de eventos, você vai trabalhar num show artístico, e aí eu passo para ele: olha, você vai ficar responsável pelo camarim. E esse profissional não consegue nem entender o que que é o camarim. Olha, o músico esqueceu o violão dele no case, que ficou no apartamento do hotel. Chega no apartamento do hotel, ele vai procurar o que que é um case. É um exemplo pequeno. Então, a parte técnica ela é fundamental para que esse profissional chegue no mercado de trabalho amplamente qualificado para demonstrar na prática o que ele pode fazer, o que que ele pode desempenhar, né? E também o empregador também, ele vê essa dificuldade, mas ele também tem que acreditar nesse profissional que está ingressando no início no mercado de trabalho. Todo mundo tem um início, né? Todo mundo tem um começo. Então é importante também acreditar nesse profissional. Eu percebo os profissionais técnicos em organização de eventos lá do Hotel Senac e do Vasco Coutinho, que eu também sou professor no Vasco Coutinho, são profissionais que querem realmente essa demanda, eles querem aprender, eles querem estar no mercado de trabalho, eles estão com aquela vontade, aquela fome profissional de, poxa, eu preciso contribuir, eu preciso participar, eu preciso entender para poder entregar melhor. Então, são profissionais que querem realmente ingressar no mercado de trabalho. Eles não estão ali apenas para, eu vou conquistar esse canudo e vou botar no meu currículo e isso já basta. Não, eles querem um conhecimento para justamente aplicar de forma melhor, né? Tanto os alunos do Hotel Senac, eu consigo identificar isso porque eles vêm perguntar, eles aceitam o feedback de uma forma muito tranquila, né? Olha, não faz dessa forma, eles aceitam. E os alunos do Vasco Coutinho estão no mesmo caminho. Eles querem também trabalhar, eles querem conhecer o mercado de eventos, eles querem tentar errar menos, mas a gente sempre tenta deixar eles tranquilos que todo profissional erra, né? Acontece, ninguém erra de propósito, mas quando você tem o conhecimento técnico, isso te ajuda a como solucionar esse problema, porque um exemplo, o profissional técnico em organização de evento, ele está ali para resolver problemas. O conceito de evento é eventualidade.
justamente porque tudo pode acontecer. Por mais que você fez um cronograma completo, cheio de detalhes, cheio de horários ali para cumprir, alguma coisa, infelizmente, sempre foge do seu controle. E você tem que ter a tranquilidade e o conhecimento para justamente resolver isso da melhor forma possível. Tem um jogo de cintura aí para ver o que pode ser feito, né? E agora falando também ainda da educação profissional, ainda da capacitação, né, da mão de obra qualificada e relacionando com a experiência do turista. Qual que é a importância de ter essa pessoa, né, qualificada? Porque, por exemplo, às vezes, trabalhar com pessoas é realmente muito complicado, né? A pessoa vai para algum lugar e sempre tem algo a reclamar, assim, ai, do atendimento, ai, enfim, da comida, né? E é toda a identidade do nosso estado que está em jogo, né? A forma como a gente recebe, né? Como isso está relacionado, assim, à experiência do turista, né, como que isso entra na qualificação do pessoal, né? Existe essa conversa, tipo: "Olha, né, óbvio que sempre vai ter alguém insatisfeito, mas você vai estar ali prestando um papel para fazer com que a pessoa fique feliz, volte mais vezes", como é que é isso? Olha, quando eu conduzia mais como guia de turismo, que eu diminuí muito esse processo depois que a minha filha menor nasceu, quando eu conduzia, sempre tem aquela pessoa que ela veio para reclamar, infelizmente, né. Então meu alvo era aquela pessoa, eu tinha que provar para aquela pessoa que o nosso estado era diferente, o nosso atendimento era diferente, porque eu conseguindo trazer essa pessoa para o meu lado, trazer o grupo como um todo era bem mais tranquilo. Quando você está insatisfeito do seu lado, o restante do grupo é tranquilo. A qualificação profissional, ela consegue trazer justamente essa experiência para o turista, de provar que o que nós temos de bom no estado do Espírito Santo, o que nós podemos trazer de agregador para o estado do Espírito Santo. Tinha aquele velho paradigma que, graças a Deus, já estamos quebrando, de que o estado do Espírito Santo atendia mal. Isso não é verdade, isso não existe há muitos e muitos anos, justamente pelas qualificações. Até os proprietários de bares e restaurantes têm procurado justamente qualificar a sua equipe para justamente atender melhor o turista, porque entende a importância do turista, né? O mercado do turismo, ele é muito importante para o cenário do estado. Por quê? Traz aquela receita para os meios de hospedagem, para os restaurantes, para o meio de transporte como um todo, agrega o estado como um todo. Ah, beleza, eu não vou andar de táxi, mas essa pessoa vai andar de transporte público, ela vai andar de Uber, ela vai andar até da bicicleta da prefeitura, ela vai ter que se locomover de alguma forma. Entendeu? Então é importante a qualificação profissional, para justamente que a gente tenha cada vez mais o poder de mostrar para os turistas externos que nós podemos atender da melhor forma possível. E também o nosso turista interno, né, que é o capixaba. O capixaba precisa conhecer cada vez mais o seu estado e identificar também a qualificação desses profissionais, até mesmo para que ele possa ser referência de como podemos melhorar, de como podemos evoluir, de como podemos crescer como profissão, como turismo, como agregador na vida das pessoas, porque o turismo é experiência. Nós não vendemos nada palpável, nós vendemos sonhos, nós vendemos experiência. A pessoa não vai levar fora os souvenirs, os presentes, mas ela não leva a hospedagem, ela não leva embora. O guia de turismo, ela não leva embora. Ela vai levar aquela experiência, aquele sonho. O estado do Espírito Santo é um estado totalmente aberto para vender esse sonho para o turista. Nós temos várias opções aqui no estado do Espírito Santo que nós podemos provar que temos o mesmo valor do que em outros estados. Agora, nós também temos que ter a consciência que precisamos nos capacitar cada vez mais. E é isso que a qualificação profissional entra, né? Com o Senac, com o Vasco Coutinho, com tantos outros, com o IFES, com tantos outros órgãos que estão apoiando o turismo do estado do Espírito Santo. A gente percebe cada vez mais em pesquisas mesmo, simples, às vezes na internet, a quantidade de cursos que estão sendo ofertados para justamente melhorar o todo do turismo do estado do Espírito Santo. Então, a qualificação profissional é importante para o estado, para o empregador, mas eu, como profissional, também preciso entender a importância disso. Eu tenho sempre que estar me atualizando, buscando e passando esse conhecimento para o turista.
E tem potencial, como você falou, né, tem mercado de trabalho, tem onde essa pessoa atuar, né. Mas quais seriam aí os desafios hoje para essa formação profissional, né, nos setores de turismo aqui no Espírito Santo? Olha, assim, eu vejo muito, assim, os alunos, claro que não são todos, né, que muitos quando ingressam, eles ainda não sabem o que eles querem fazer. Então acho que nós temos que, entrar com um trabalho de divulgação melhor para esses alunos. Nós, educadores, né, temos que e profissionais de eventos também, né, como eu sou, temos que entrar com uma divulgação maior com esses alunos, através de conversa, com esses colegas de trabalho. Tem colegas que estão trabalhando no setor de eventos, mas estão ali por uma passagem. Eles não sabem ainda o que que eles querem, eh Como que aquele conhecimento vai ser aplicado no mercado de trabalho, né, quais as possibilidades aí que ele tem depois de se formar. fez um curso técnico ou um curso profissionalizante, fez, porque meu irmão falou que foi legal. Não, a gente tem que entender também o que a gente quer, né. Não adianta eu ser médico se eu tenho medo de sangue, né. Não adianta eu ser engenheiro se eu não consigo fazer uma conta matemática, né. Então eu também tenho que entender, se eu escolhi o turismo de eventos para minha profissão, para minha vida, eu tenho que me agregar naquilo. É aquilo que eu quero? É isso que eu vou? Se não, também fazer de uma passagem, né. Então a gente tem que instruir os alunos cada vez mais, eu tento fazer muito isso com os alunos do Vasco Coutinho e com os colegas lá no Senac. Os alunos a gente trata como colegas, né, porque são futuros ingressos no mercado de trabalho lá no hotel escola. Todo mundo ali está sempre aprendendo e sempre tentando passar conhecimento um para o outro, para agregar para o outro. Então acho que a gente precisa divulgar cada vez mais a importância dos cursos profissionalizantes e dos cursos técnicos, para que todos tenham conhecimento de fato do que estão fazendo, do que querem e cada vez mais agregar na vida profissional das pessoas. Agora, deixando um pouco de lado aí o Osmar profissional de turismo, né, profissional de eventos, você como visitante, você e sua família, assim, onde você mais gosta de ir no Espírito Santo? Qual lugar que sempre que te pedem indicação, você indica, recomenda? Tem alguns destinos aí favoritos que, você indica sempre que você vê aí maior potencial de desenvolvimento aqui no estado hoje? O estado do Espírito Santo é lindo, né, ele é maravilhoso, ele tem particularidades muito especiais, né. Mas o meu lugar favorito, eu posso te citar vários lugares para fazer uma divulgação maior, cada vez maior do Espírito Santo, mas o meu lugar favorito aqui no estado é Itaúnas, meu e da minha família, assim, a gente qualquer oportunidade que a gente tem, a gente está em Itaúnas, é o pôr do sol mais lindo do estado do Espírito Santo. Desculpa pessoal das outras cidades. Colatina aí vai ficar com raiva de você. Desculpa, pessoal, é só a minha humilde opinião pessoal. Eu acho Itaúnas lindo, maravilhoso, a tranquilidade, a paz, a receptividade das pessoas, a qualidade no atendimento das pessoas, assim, Itaúnas, toda vez que eu vou para Itaúnas, Itaúnas me encanta. "Ah, mas, você está falando por conta do festival?" Não, Itaúnas não é só o festival. E outra, eu tive lá em janeiro agora nas minhas férias, a associação de moradores está se movimentando bem, conversei com alguns amigos lá, para justamente ter uma agenda anual de eventos do vilarejo. Isso é importantíssimo para que o próprio turista entenda a data que ele vai ser melhor para ele ir. Para fomentar a economia também o ano inteiro, né, não só durante o festival. Ou carnaval ou réveillon, que é um foco grande e tal, né, para justamente o ano todo aquele vilarejo, porque tem capacidade para isso. Não é um vilarejo gigantesco, mas tem capacidade enorme de turismo. Então aquele lugar ali me encanta cada vez mais, eu sempre que posso, quero e vou para lá, espero ir esse ano de novo. Fui em janeiro, espero ir lá de novo esse ano. Mas o Espírito Santo é lindo, é maravilhoso, a gente está há pouco tempo das montanhas, aí sai das montanhas, vai para a praia, e da praia vai para o turismo de aventura, assim, a gente tem várias possibilidades no estado do Espírito Santo, e isso que é legal. Às vezes em outros estados, tem os pontos lindos, maravilhosos, mas você acaba ficando muito tempo dentro do transporte, dentro do carro, dentro do ônibus, né, isso acaba às vezes deixando um pouco cansativo. Esse final de semana, por exemplo, eu fui para Anchieta, né, passar o final de semana lá com a minha família e com os amigos. 1 hora e pouco depois eu já estava em casa. Não é uma viagem desgastante. Então o Espírito Santo tem essa facilidade, isso
isso atrai muito o turista, mas também depende da gente ser um divulgador interessante para o turista externo, né? Com certeza. Eh, e justamente falando então sobre isso, você acha, muita gente acredita que: "Ai, não sei o que que tem no Espírito Santo, aqui só tem Guarapari", né, o pessoal de fora do estado, assim, ou mesmo aqui dentro do estado que não tem muita noção de tudo que o estado tem a oferecer, né. Você acha que realmente, o estado peca nessa questão de divulgação dos atrativos turísticos? Como, chamar aí esse povo de fora do estado ou até aqui, divulgar melhor dentro do estado, o que que a pessoa pode, fazer de acordo aí com as suas preferências pessoais, né, como vencer isso e, realmente alcançar esse potencial que a gente tem. Peca, eu acho que não. Assim, eu só acho que a gente tem que ser mais agressivo, assim, divulgando, Uhum. né? Temos que ser mais agressivos para justamente atrair esse turista para o nosso estado. Nós temos o exemplo de turismo religioso. Nós temos vários pontos religiosos no Brasil que tem uma divulgação massiva do seu evento e do que você desenvolve religiosamente, para atrair o turista religioso. Nós temos o nosso convento lindo, maravilhoso, a Festa da Penha, que é uma festa extraordinária. Como que nós fazemos essa divulgação? Nós temos que ser mais agressivos nessa divulgação. Material. Hoje, atualmente, a gente tem a internet cada vez mais forte que ajuda, facilita muito nessa divulgação. Não que não faça, como disse, não é que peca. Temos que ser cada vez mais agressivo e cada vez também trazer o Fan Tour para o Estado do Espírito Santo, né? Que é aquele turismo que a gente tá, agente de viagens, guias de turismo, agências, né, convida para que eles conheçam as nossas particularidades e assim eles possam divulgar nos seus estados, organizar com esses agentes, né, que trazem o turista para que eles possam fomentar nos estados dele as nossas possibilidades. Porque como a gente estava falando mais cedo hoje, olha a quantidade de exemplos que a gente tem no Espírito Santo, turismo de aventura, turismo de pesca, turismo de lazer, turismo de negócios, que é muito forte no Espírito Santo, já foi até assim considerado que era o único turismo que tinha no Espírito Santo há muitos anos atrás. Graças a Deus isso hoje não acontece mais, mas temos várias opções do turismo de negócio. Eu não sei, o turista de negócio, ele fica para o final de semana, ele traz a família dele? Eu conheço alguns que sim, mas quais são os números que a gente pode verificar para justamente começar a trazer esse turista também o boca a boca funcionar. Olha, eu fui no Espírito Santo e lá é maravilhoso. Lá tem o turismo de aventura, tem o turismo de lazer, tem o turismo das montanhas e cada vez mais a gente aumentar, né? Não deixar o Espírito Santo como aquele estado do Nordeste, do Sudeste, perdão. Nós fazemos parte do Sudeste e somos fortes também, no turismo também. Não é só ir para Rio, ir para São Paulo e para Belo Horizonte. O Espírito Santo também tem muito a oferecer para o Brasil. Então, cabe a nós, cada vez mais, essa agressividade na divulgação para poder trazer esse turista para o estado do Espírito Santo. E como você bem comentou também, né, essa governança, essa articulação junto às entidades, junto às agências de turismo aí, né, pelo Brasil, para estar criando pacotes aqui, investindo. Desde o ano passado, perdão para concluir, desde o ano passado, aumentou lá no Hotel Senac, aumentou muito o número de empresas que estão, empresas não, perdão, agências que estão fazendo fan tour conosco, né? O nosso gestor comercial, Francisco Azevedo, lá tem articulado bem isso aí para justamente trazer mais e mostrar o nosso hotel e automaticamente o estado do Espírito Santo, o que nós podemos oferecer. Então, eu acho importante essa governança justamente para fortalecimento no geral, né? Não é só fortalecer o Osmar, profissional de eventos, o Hotel Senac como hotel ou os outros hotéis, é fortalecer o turismo do estado do Espírito Santo. Como um todo. E falando um pouco também sobre, outros destinos que talvez não sejam tão explorados aí, né, de forma turística, por exemplo, você citou Itaúnas, né, muita gente aqui do estado já conhece, já sabe que tem ali, mas, você vê hoje alguma cidade, alguma localidade, alguma região que tem potencial, mas que ainda não se articulou exatamente para atrair as pessoas para lá, ou que, né,
tem potencial para atrair muito mais e hoje, né, nem todo mundo conhece? Olha, assim, a gente tem muitas cidades que têm as tradicionais festas, né? Por exemplo, nós temos Venda Nova, que tem a festa da polenta, Pedra Azul, que tem a festa do morango, Castelo com os tradicionais passeios, tapetes, perdão. Só que essas cidades, essas localidades, não são só isso, né? Então, são só exemplos. Tem, por exemplo, Castelo tem várias coisas para a gente explorar. Tem as grutas, tem a cidade em si. Venda Nova também tem a questão do agroturismo lá, que é muito forte, né? Assim como Pedra Azul tem a rota, tem muita coisa para fazer. Esses são pequenos exemplos de cidades importantes do estado do Espírito Santo, né? Só que a gente precisa justamente primeiro conhecer o nosso estado, né? É o que eu gosto de falar com os meus amigos, com os meus colegas, né? Pô, às vezes você conhece a região dos lagos toda e não conhece metade do seu estado. Por isso que eu sempre tento ir numa localidade nova no estado do Espírito Santo. Ou quando não é nova, retornar. Anchieta já tinha mais de 10 anos que eu não ia. Fui esse final de semana, tá um pouco diferente, gostei muito. E uma tranquilidade incrível, um lugar muito bacana, assim, e às vezes a gente não conhece, o capixaba não conhece. Então a gente precisa se movimentar cada vez mais para fortalecer as nossas localidades. Ótimo, Osmar. Obrigada pela sua participação hoje no podcast. Foi um prazer te receber. Eu agradeço, espero ter contribuído hoje, foi muito legal o papo e quando precisar a gente está à disposição para poder ajudar. Maravilha. E o podcast Destinos é esse, é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.